Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus esteja conosco, né? A palavra que eu vou estar compartilhando com vocês hoje foi uma palavra que eu recebi há alguns anos atrás, num congresso de família, né? E foi muito abençoador, né? Foi um congresso que nós participamos lá, que foi conduzido pelo pastor Leandro Tarrataca, né, que nós conhecemos aqui na igreja, e foi um texto muito marcante. Então eu vou estar compartilhando com vocês essa noite. Senhor nosso Pai, eu te agradeço essa oportunidade, ó Pai, e é com muito tremor, ó Pai, que venho para estar gravando esse vídeo, ó Pai, porque nós sabemos, Pai, que a honra, a glória, o louvor, a adoração tem que ser dada ao Teu nome, Senhor. O Espírito Santo querido, vem estar comigo, que eu possa transmitir somente o que é do coração do Pai para o coração de cada um daqueles que vão estar vendo esse vídeo, ó Pai. Eu peço no nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, me dirigindo, me conduzindo, Senhor, e que o que não for da Tua vontade, que eu possa saber me calar, no nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que vão estar ouvindo, que vão estar vendo esse vídeo, e que possa ser bênção na vida deles, e que a Tua palavra caia na boa terra e produza e frutifique o fruto do Espírito Santo na vida de cada um. Eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Esse texto que nós vamos estar olhando, ele está lá em 1 Samuel, né? Ele começa no capítulo 27, foi quando Davi estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar, né? O rei Saul queria matá-lo, então ele foi trabalhar, né, para o rei Aquis, ele ficou a serviço do rei Aquis. E lá também ele pediu um lugar para estar com os seus homens, né, com a família, e foi dado uma cidade para ele, que deixa eu só lembrando o nome aqui, né, a cidade de Ziklag. Então, nós vamos estar baseando todo esse estudo nesse capítulo, né, nesses capítulos que você depois pode ler, o 20 de 1 Samuel, o capítulo 27, o 29, nós vamos estar trabalhando mais hoje no capítulo 30, tá bom? Nos nossos dias nós encontramos dois tipos de pessoas, né? As que buscam a solução e as que buscam culpados. E no texto que nós vamos ler, nós vamos ver três coisas que trazem desânimo. A primeira são perdas profundas, a segunda é o cansaço e a terceira é a solidão, tá? E quando passamos por situações que nos desanimam, nós temos a tendência de procurar culpados, né? Quando alguma coisa vai bem na nossa vida, nós queremos procurar culpados, né? E nós vamos ver o texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo de 1 a 10. E eu leio para vocês. Eu vou estar lendo na versão da Nova Bíblia Viva, né? E que você possa ter pego a sua Bíblia aí, né? Então, 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 10. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziklag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em voz alta até não terem mais lágrimas. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas.
Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro, mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. E eu leio para vocês também o versículo 17 e 18. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser desculpas, irmãs. Davi e seus homens o atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelo. Davi conseguiu recuperar tudo que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Então nós vamos ver agora essa história, o que aconteceu com Davi, né? No texto que nós vimos, né, Davi e seus homens estavam passando por momentos difíceis. Davi era rei por mérito, ele tinha sido ungido, mas ainda não havia sentado no trono. E se a gente ler o capítulo 29, eles estavam a serviço do rei Aquis, governador de uma das cidades dos filisteus. Mas os comandantes do rei não confiavam no Davi e nos seus homens e pediram para o rei Aquis que mandasse voltar para sua terra. Davi questionou com o rei, né? Mas não adiantou. Na nossa linguagem atual, eles foram demitidos. Então, para você conhecer essa história, lê depois o capítulo 29, né? Então, eles trabalhavam para o rei, eles serviam ao rei, mas os comandantes não confiavam que eles lutariam contra Israel, né? E ficariam do lado dos filisteus. Então, eles foram demitidos, né, gente? Algum de vocês que está assistindo já foi demitido? Eu nunca fui, mas eu já vi pessoas sendo demitidas, é muito triste, é horrível. A pessoa não tem vontade, às vezes, nem de voltar para casa, nem sabe como voltar para casa, né? Para falar para a família que ela já não tem. Eu não passei, eu nunca fui demitida na minha vida, fui demitida quando eu me aposentei, mas porque eu tinha pedido, né? Mas eu lembro quando Wagner foi. E ele foi por 2 vezes. É muito triste quando a gente recebe notícia. E aqueles homens, 600 homens, eles tiveram que voltar para sua casa. Eles voltaram para sua casa, né? E nós vimos aqui no comecinho que 3 dias depois, eles chegaram na cidade deles, que era Ziclag. Quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? O que eles encontraram? Nós vimos na palavra. Viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Então, irmãos, quando eles chegaram lá, eles encontraram o quê? Encontraram cinzas, né? Cidade queimada. E olhar uma cidade queimada e ver tudo destruído, sua casa, seus móveis, né? Seus bens, suas roupas.
Se fosse agora, né, seriam a nossa casa, a nossa cidade queimada, seria os nossos documentos, nossas fotos, nossos livros, né, nosso CD, nosso celular, computadores, né, e a gente só encontraria cinza. E é muito triste você saber que você perdeu tudo, né? E aqui a palavra fala para a gente que estava tudo queimado e eles encontraram cinza, uma nuvem escura devia estar sobre a cidade, porque queimou tudo, subiu, né? E a perguntinha, né, que na época foi feita para nós, eu faço para você, faço para mim. Você já teve uma nuvem escura sobre sua cabeça? Você já passou por um momento que você sentiu que estava aquela nuvem que parece que tinha acabado tudo, que não tinha restado nada, né? E aqueles homens, quando chegaram, eles viram aquilo, e aqui fala também que, além das cinzas, né, que a cidade estava em cinza e não tinha mais nada, toda a família dele tinha sido levada, né? As esposas, os filhos, né? Aqui na palavra que fala que eles não mataram ninguém, mas levaram todos, todas as mulheres, os jovens, as crianças, os idosos. Então não ficou ninguém, gente. E aqueles homens que eram fortes, né? Aqueles homens que eram, vamos dizer, máquinas, né? De guerra, né? Porque eles saíam para guerrear, eles eram homens valentes, eram homens corajosos que iam à luta, né? E aqui fala na palavra do Senhor, no Samuel 30, versículo 4, eles choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. Gente, a tristeza era tanta que ele chorou. Tem uma passagem que fala, né, uma tradução que fala que eles choraram até perder as forças. Imagina você chorar tanto que você perdeu as forças, né? Aqueles homens, eles estavam fracos. Eles tinham sido despedidos do serviço. Chegaram na cidade, estava em cinza, tudo queimado, e a família tinha sido levada embora. Então, eles perderam a força. E eles estavam fracos, eles perderam a força, eles choraram, não tinha mais lágrima, né? O que chegou nesse ponto? Eles queriam achar um culpado. Eles queriam achar um culpado. E quem foi o alvo deles? Quem foi o alvo, né? Aqui no versículo 6 fala pra gente assim: Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Então, nesse momento, eles queriam achar um culpado e eles foram para Davi. Mas eles esqueceram que Davi também sofreu as perdas, né? Perdeu seu emprego, ele perdeu seus bens, sua família, sua liderança. Aqueles homens que estavam com ele já queriam apedrejá-lo. E aqueles homens que estavam caminhando há quanto tempo junto com eles, voltaram-se contra ele, porque eles estavam querendo achar um culpado, né? Então, como a gente viu lá, são coisas que trazem desânimo. E quando a gente passa por perdas profundas, vem o desânimo e a gente quer achar o culpado. E muitas vezes a gente perde pessoas amadas, queridas, e nós queremos pôr a culpa em Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, né? Para a gente não perder a força, não perder a esperança nesse momento, né? Mas será que nós também, não, muitas vezes, né, como eu falei, às vezes num momento de morte, de perda, a gente não quer achar o culpado? O porquê, às vezes, da família não estar bem, o porquê do nosso casamento não estar bem, dos nossos filhos não estarem bem, a gente quer achar um culpado, né? Então, e as perdas, né? Perda é muito difícil da gente, vamos dizer assim, da gente engolir, né? Então, perdas roubam nossa alegria. E às vezes perdas
perdas que a gente, uma coisa mínima que você perde, que você às vezes teve tanto trabalho, né? Alguém tira de você, é muito difícil da gente entender, né? E então a gente, aqueles homens naquele momento, Davi tinha perdido tudo como eles e ainda tinha acusação, a culpa é sua, né? E nós vimos lá, então, que o desânimo vem por perdas profundas e vem pelo cansaço. Quando nós estamos cansada, quando a gente está esgotada fisicamente, emocionalmente, a gente não tem, a gente não tem forças para renovar a energia. Às vezes a gente não dá espaço para a gente renovar a energia, a gente fica ali em cima daquele cansaço, se cansando cada vez muito mais, né? As estatísticas mostram que quando estamos cansados fisicamente, emocionalmente, as nossas escolhas morais ficam empobrecidas, né? Nosso grau de agressividade aumenta. Você, às vezes a gente acontece, né? A pessoa que trabalha fora, normalmente a mulher, ela tem mais de, quando ela trabalha fora, ela tem mais de um expediente, né? Tem um, tem dois. Trabalha na fábrica, trabalha ou no escritório, seja onde for, trabalha quando chega em casa. E às vezes, quando tem criança pequena, vem a enfermidade, às vezes passa a noite, né? Então, o cansaço ele gera, a gente não sabe fazer boas escolhas, né? E a nossa agressividade fica, né? O que às vezes eu brinco, né? Às vezes a gente tá cansada, a gente fica agressivo, coitadinho do cachorro, do gato que entra na nossa frente, né? A gente fica brava com eles. Então, o cansaço, o desânimo traz cansaço. Então, a gente precisa... o desânimo traz cansaço? Não, é o cansaço que traz desânimo, desculpa, eu troquei, né? Então, a gente precisa. E aqueles homens estavam cansados, tinham viajado 3 dias, tinham perdido o emprego, como eu já falei, né? E chegam diante da cidade e vê aquela perda imensa, perda de bens materiais, de família, de não encontrar ninguém. Então, se esgota. E a gente sabe que quando a gente está esgotado fisicamente, mentalmente, vem a enfermidade nas nossas vidas, né? Às vezes vem muita dor, vem a sensação de desfalecimento, vem o pânico. Então nós precisamos ter muito, muito cuidado com o cansaço. E Jesus fala para nós, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós sabemos onde a gente pode renovar as nossas forças, né? E você já se sentiu cansada assim? Né? Quando a gente está muito cansado, a gente não pensa com clareza, a gente olha para as coisas, a gente enxerga tudo cinza, né? Você olha para o seu casamento, olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos, seu emprego, tá tudo cinza, né? Tá tudo cinza, e você tá sem força. Às vezes não tem força nem para chorar. Então é o momento de você aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, né? E deixar as cargas lá aos pés de Jesus, né? Outra coisa também e que nos trazem desânimo é a solidão, né? Davi naquele momento ele se sentiu só, ele se sentiu solitário, né? Ele ao mesmo tempo que ele tinha 600 homens que caminhavam junto, que trabalhavam junto, agora ele estava só, né? A solidão é muito triste. E essa solidão, quando tem muita gente perto da gente e a gente se sente só, é doloroso, né? E na época o pastor falou da solitude, né? Que solitude também é estar só. Mas esse estar só que você busca alguém. E esse é estar só com Deus. Você entregar para Deus, contar para Ele que você está se sentindo sozinho mesmo no meio de uma
de uma família imensa, dentro de uma igreja com muitos membros, né, dentro de um ambiente de trabalho. Então, na solidão, você está desesperadamente só. Mas na solitude, você está só, mas só com Deus, só com o companheiro, né? E aqui na palavra a gente vai ver que Davi, naquele momento que os homens, né, que nós vimos no versículo 6, que começaram a falar em apedrejá-lo, mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então, Davi, ele se sentiu só também, mas ele foi buscar quem? Ele foi buscar o sacerdote Abiatar. Ele sentiu as forças do Senhor sobre a vida dele, né? E ele falou assim para o sacerdote: vai lá e busca, traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E Davi ali consultou, né? Consultou a Deus o que ele devia fazer, se ele devia subir, né? Eu devo perseguir esse bando de invasores, eu os alcançarei. Então, em nenhum momento, Davi quis se vingar por conta própria. Ele buscou uma pessoa, ele buscou o sacerdote Abiatar e buscou junto, eles buscaram o Senhor, a direção do Senhor. E a gente vê aqui no versículo 9 que eram 600 homens, mas o que subiu com ele foram 400, porque 200 estavam, gente, tão cansados que eles não aguentavam atravessar, não aguentavam mais caminhar, né, atravessar aquele ribeirão, né, que eles tinham que passar. E aí nós vamos ver, né, como que Davi fez a transição, como que nós podemos fazer a transição de tragédia para vitória na nossa vida. Então, primeiro, nós não temos que procurar culpados, nós temos que achar solução. E a solução, ela começa comigo, né? Na minha mente. Tem um texto em Romanos 12, 2, que eu creio que você também ali já deve estar sabendo de cor, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não temos que procurar culpado, porque a minha situação tá essa, tô aquela, o meu casamento, né? Ou os filhos, ou o marido, a esposa, meu emprego. Eu não tenho que procurar culpado, mas eu tenho que achar a solução. E eu tenho que começa comigo mesmo, vai começar na transformação da minha mente e, né, a renovação da mente, em buscar, pedir para o Espírito Santo, né, estar me direcionando, me dirigindo, porque é Ele que convence do pecado, né? E tirando, só abrindo um parênteses aqui, na terça-feira nós temos o nosso momento de oração e esse mês nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Semana passada tivemos a presença do pastor Silvio de Guará e foi um momento maravilhoso, maravilhoso, irmãos. Então, sai da sua zona de conforto, na terça-feira, 7h30 vai, terça-feira tem mais, né? Voltando aqui, então nós precisamos não procurar culpados, mas achar a solução. E a solução vai começar comigo, quando eu começar a não me conformar com esse século, não conformar com a situação que eu estou vivendo, me amoldar essa situação. Aí sim, a minha mente vai ser renovada e eu vou experimentar qual a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a transição da tragédia para a vitória é não procurar culpados, mas achar a solução. Aí a segunda, procurar alguém para compartilhar seu problema. Todos precisam de um amigo que o ajude a ser alguém melhor. Então ali Davi procurou o sacerdote Abiatar, né? E nós precisamos de Jesus.
ler na sua Bíblia, eu tenho certeza que você tem marcado, você sabe de cor, Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, procurar alguém para compartilhar seu problema. Às vezes a pessoa não vai trazer a solução, mas ela vai estar orando com você, ela vai estar te escutando. E isso é muito bom, né? Então ali ele procurou Abiatar e junto eles foram consultar o Senhor. Terceiro, Davi, ele se fortaleceu no Senhor. No momento que tudo era cinza, né? Ele trouxe no coração as promessas que Deus fez a ele. Lá em Deuteronômio, o Senhor é a rocha do seu povo. Lá em Gênesis, é o pastor do seu povo. Em Êxodo, de dia a nuvem e de noite a coluna de fogo. Então, como Davi, né, fez essa transição da tragédia para a vitória, ele não procurou culpado, né? Ele procurou alguém para compartilhar, ele buscou e juntos eles buscaram a Deus. Ele se fortaleceu no Senhor, né? E você tem que se fortalecer no Senhor, fortalecer na palavra do Senhor. E lá em Lamentações 3, 22 e 24, fala o que para nós? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, né? Então, nós temos que trazer à memória o que pode dar esperança para nós, né? Então, Davi, ele venceu, saiu da tragédia para a vitória. E nós vimos lá no versículo 17 que os homens atacaram e Davi recuperou tudo. Recuperou as mulheres, as crianças, os idosos, suas esposas, né? E então, ele recuperou tudo, né? E nós precisamos também ser assim, né? Como ele, não procurar culpados, mas achar solução. Procurar alguém para compartilhar nosso problema e juntos levarmos a Deus. E se fortalecer no Senhor, lembrar das promessas que Deus tem feito para nós, né? E existem dois grupos de pessoas. As que negam o problema, tá tudo bem, não está acontecendo nada, e os que fogem dos problemas. Muitas pessoas afogam seus problemas em vício, querem fugir. Muitos dizem simplesmente, fui, acabou, não quero mais, né? E como a gente resolve? A gente enfrenta, reconhece o problema, aceita a nossa responsabilidade, dar um passo de cada vez, né? Buscar ajuda, experimentar o quanto Deus é bom. Traga à memória o que pode dar esperança para você. Marque, né, na sua Bíblia, escreva um texto, coloque na sua geladeira, prende com imã, né? Eu quero trazer à memória toda manhã, cada dia, o que pode dar esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E eu termino aqui e deixo com vocês o Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Que você possa se lembrar, leia de novo essa história, né? Porque às vezes a gente lê, mas passa por cima, mas lê detalhadamente, assiste o vídeo de novo, né? E uma frase que foi dita na época, que Deus nos dá promessa e não explicações.
Que Deus te abençoe e que você possa, né, vencer em nome de Jesus, né? Que você, se você estiver passando por esse momento de cinza, de cansaço, de solidão, que você faça a transição para a vitória em Jesus. Nunca procure culpado. Um dia abençoado para todos vocês e até uma próxima vez.